Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook, eu gostaria de falar um pouco sobre teoria do caos, né? Teoria do caos no Stick Fight Do, tá? Na verdade, essa aula é uma reflexão sobre como os detalhes são importantes na vida, não somente nas artes marciais, e também no Stick Fight Do, né? Detalhes são importantes e a teoria do caos é uma forma de mostrar que os detalhes, né, precisam ser considerados, né, em qualquer tipo de situação, tá certo? Bom, a teoria do caos é uma teoria da matemática, né, que estuda, na verdade, as partes que nós não temos controle na vida. Na verdade, a teoria do caos estuda os detalhes das situações, né, detalhes difíceis de captar pelo cérebro humano, né, através do cérebro humano. Vamos dizer que a teoria do caos ela está associada a situações complexas, está muito então relacionada à complexidade de tudo, né? Então, vamos pensar um pouco no que é o caos, né? O caos, na verdade, é a nossa incapacidade de perceber e de controlar todos os detalhes de uma mesma situação, né? Todos os detalhes envolvidos em uma mesma situação, tá? Porque o universo é complexo. Tudo pode ser muito complexo. Né? E nós não podemos nos esquecer do submundo, do mundo subatômico. Né? Como eu falo também, eu já falei em outro vídeo, em outro audiobook, sobre a teoria quântica, né? Um pouco dos fundamentos da teoria quântica aplicados ao Stick Fight Do também. A teoria quântica estuda o mundo subatômico. Né? Então, quando você fala no mundo micromundo, o mundo subatômico, você tem complexidades diversas, coisas que o homem ainda não compreende, né? Então eu acredito que a teoria do caos ela leva mais para esse lado, né, do mundo que a gente não tem controle. Então o que o homem chama de caos é aquilo que ele não controla, né? Por isso que quando as pessoas geralmente perdem o controle de alguma situação ou se sentem perdidas por algum momento, elas falam, pô, é o caos, né? Acho que é o caos, né? Isso é intuitivo, né? As pessoas, então, quando elas se veem numa situação problemática, onde elas não conseguem controlar os aspectos dessa situação, elas chamam isso de caos. E não está errado, né? De certa forma, caos é isso mesmo. Então, reforçando, caos é a incapacidade do cérebro humano de perceber todos os detalhes de uma mesma situação. Tá? Então, as situações mais simples, né, elas são controladas por nós. Né? O ser humano consegue lidar, até certo ponto, com um nível de detalhismo, né, razoável, mas quando uma situação realmente fica muito complexa, nós não conseguimos ter o controle. Às vezes, nem através das ciências exatas, né, nós conseguimos fazer isso. A matemática, por exemplo, é uma ótima ferramenta para tentar controlar situações complexas, né, mas mesmo assim, a teoria do caos, que é um objeto de estudo, né, da própria matemática, ela realmente explica, né, e traz à tona a incapacidade do ser humano de lidar com situações muito complexas que ele ainda não conhece, que envolvem outras regras, outras leis naturais. Né? Muitas pessoas já ouviram falar naquele efeito borboleta. Né? O bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo pode mudar uma situação, toda uma linha, toda uma trajetória, né, de vida do outro lado do mundo. Né? Então, na verdade, a teoria do caos ela é realmente isso, tá? Ela é basicamente isso aí, né? Então agora fundamento da teoria do caos na verdade é especificamente que detalhes, né? Detalhes, ações, pequenas ações podem mudar ações mais complexas, né? Então uma bolinha caindo no meio do oceano gera ondas, né? Que gera outras ondas, que gera mais ondas, e quando você vai ver já gerou um redemoinho, né? Gerou na verdade uma coisa muito mais complexa do que aquela ação inicial, tá certo? Então é isso, né? Então na verdade tudo pode ser complexo, né? Tudo pode ser muito complexo e os detalhes influenciam na complexidade das coisas. Por isso que muitos detalhes não podem ser ignorados, né? No Stick Fight Do, se nós falarmos em teoria do caos aplicado ao Stick Fight Do, o Stick Fight Do possui então uma quantidade de técnicas imensa, né? E o que nós podemos entender é assim, que quando se chega num nível de complexidade
de movimentos, de uma combinação muito extensa de movimentos no Stick Fight Do, a teoria do caos ela pode ser então aplicada aí, ela pode ser enxergada aí, na verdade, porque quando você está executando movimentos complexos demais, num nível mais avançado, qualquer erro, né, qualquer detalhe pode comprometer toda a sequência de movimentos e até causar acidentes, né? Se você faz muitos movimentos complexos com o bastão é uma arma que, se você perder o controle, né, dele, ele pode machucar outras pessoas e pode machucar o próprio praticante. Então é necessário extrema atenção, né, extrema concentração quando se faz movimentos complexos com o bastão, tá certo? Além de detalhes poderem destruir toda uma complexidade, como esse exemplo que eu estou dando aqui em relação às técnicas com o bastão, né? Movimentos, detalhes, né? Movimentos pequenos e simples também podem modificar todo um conjunto, né? Toda uma complexidade de movimentos e torná-los viáveis ou não viáveis, né? Então, se você faz um movimento errado, o que eu quero dizer é assim, se você está fazendo um movimento, uma sequência de movimentos complexas e você erra ou você faz um determinado movimento muito simples, né? Só que esse movimento ele é importante para os demais, ele tem uma transição muito forte em relação aos demais, ele tem uma ligação com os demais, né? Esse movimento pode, se bem executado, pode tornar todo o conjunto de movimentos mais eficiente, né? E mais dinâmico, ou ele pode também tornar a sequência de movimentos totalmente errada, né? Transformar numa sequência errada, numa sequência totalmente desorganizada, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar nesse audiobook. Então, como enxergar, né, a teoria do caos no Stick Fight Do? É muito simples, né? Basta que você execute um conjunto de movimentos muito complexos, de níveis mais avançados, e você entenderá. Quando você cometer erros, na verdade, você entenderá que um detalhe pode fazer muita diferença e que muitas vezes do cérebro humano não consegue enxergar detalhes perante um mundo muito complexo, né? Que é o nosso caso. O nosso universo é realmente complexo. Tá certo? Era uma reflexão então que eu queria fazer nesse audiobook, né? Associando então o caos, né, com a complexidade dentro do Stick Fight Do, assim como na vida também, tá certo? Então muito obrigado, isso que eu tinha para falar, até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado, hein?